Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, né, mas o Congresso está chantageando o STF, né, por causa de emendas parlamentares. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Os deputados federais, assim como os senadores, eles têm direito a algumas emendas para eles poderem investir nos seus estados. Por exemplo, o cara é deputado por São Paulo. Aí na cidade dele, sei lá, Americana, precisa de um hospital, porque o hospital não é o bastante. Ele pode usar essa verba que ele tem parlamentar para financiar um hospital, ou comprar ambulâncias para ajudar no atendimento, uma viatura de polícia, essas coisas. Então o deputado é que vai decidir para onde são essas emendas. E tem dois tipos de emenda, né? Tem aquelas que são obrigatórias, que o governo é obrigado a pagar. Eu não sei qual é o período, se é mensal, se é trimestral, semestral, mas o governo tem um período que ele tem que pagar obrigatoriamente a todos os deputados, seja de oposição ou não. E tem algumas que não, algumas são o governo que decide. Olha, eu vou dar emenda para alguns deputados para atender a demanda deles. Aí o governo que escolhe quais deputados que ele vai atender e o quanto que ele vai liberar de verba. É assim, por exemplo, que ajuda a financiar a corrupção no Brasil, né? E assim também porque os deputados só vão aprovar projetos quando eles recebem dinheiro. Então é uma sacanagem o que acontece no Brasil, tinha que mudar esse sistema todo. Essas bancadas lá de Brasília, eles começam a pressionar o governo por emenda. Olha, ou você libera aquelas emendas pra gente, então a gente não vai aprovar o seu projeto de reforma tributária. Aí o Lula vai lá, ele é obrigado a dar as emendas. É uma forma até de comprar os deputados, mas infelizmente é assim que funciona. E essas emendas, pessoal, quando chegou no governo Bolsonaro, elas subiram de um valor extraordinário, né? Chegando a casa de bilhões. Bilhões e bilhões que o Bolsonaro liberou de emendas. Inclusive saiu várias notícias, né, que o Bolsonaro cortou verba do caminhão-pipa, lá do Nordeste. Bolsonaro cortou verba do farmácia popular, daquele kit de AIDS, e de várias coisas o Bolsonaro cortou para alimentar o Centrão com essas emendas. Só que as emendas na época do governo Bolsonaro, elas não eram transparentes. Ninguém sabe para onde ia o dinheiro. O Bolsonaro não colocou a condição do deputado ter que informar para onde que vai o dinheiro. Na verdade, isso aí começou com o Arthur Lira, né, quando ele assumiu a presidência da Câmara. Mas o Bolsonaro manteve, até porque o Bolsonaro tinha um rabo preso, tinha medo de ser empichado, vários filhos encrencados, né, com B.O. nas costas, então o Bolsonaro cedeu e virou essa putaria que a gente viu no Brasil. Segundo alguns, como a Simone Tebet, esse talvez tenha sido o maior escândalo de corrupção na história do Brasil. O tal do orçamento secreto, porque ninguém sabe para onde ia o dinheiro. Por exemplo, teve uma cidade aí do Maranhão que recebeu verba para tratamentos dentários, que eles receberam verba para um número X de tratamentos, que dava umas 10 vezes o número de habitantes da cidade. Quer dizer, teria dado para tratar os dentes da cidade toda e ainda pegar das cidades vizinhas. Porque é claro que o dinheiro não foi usado para isso, né, pessoal? Foi para corrupção. O próprio Arthur Lira tem um escândalo de kit robótica que ele comprou lá para uma cidade de Alagoas, que é o estado dele, que também sumiu. Ele deve ter enfiado no bolso. O Arthur Lira também tem outros escândalos, né? Tem uma cidade lá na Alagoas que é a cidade dele, eu não vou lembrar o nome agora da cidade, mas que o pai dele é prefeito, foi para lá que ele destinou a boa parte das emendas dele. Tudo em família. Então o Bolsonaro criou, junto com o Arthur Lira, essa compra de votos sem transparência alguma. E o besta bolsonarista acredita que o Bolsonaro é anticorrupção, que a mamata acabou. Vanta mito, Lula é ladrão, acabou a corrupção. O bolsonarista besta acredita nisso, mas a verdade é outra. A realidade, a verdade é que o Bolsonaro deixou até de fazer coisas básicas para a população, como caminhão-pipa, farmácia popular, só para alimentar o centrão de emendas, para fazer tudo que o Bolsonaro queria. E o que o Bolsonaro queria? Aprovar um projeto bom, fazer uma reforma boa para o país, alguma coisa desse tipo? Não. O Bolsonaro só queria proteger os filhos dele. Se ainda fosse com um pretexto de aprovar uma reforma, olha pessoal, essa reforma aqui vai reduzir os impostos do Brasil todo, então eu vou ter que comprar voto do Centrão. Beleza, eu até entenderia, porque o Congresso é isso, o Congresso é mamata. Mas nem para isso foi, era só para proteger os filhos vagabundos dele e ele fazer aquelas PECs de compra de voto dele. No último ano dele, que ele tentou comprar a eleição, que ele começou a distribuir dinheiro através dos programas sociais, BPC, Bolsa Família, empréstimo para quem é beneficiário, tudo isso ele explodiu. Voucher para caminhoneiro, sabe? Ele chegou a fazer um rombo de 700 bilhões, o Bolsonaro. Eu não sei se foi nesse último ano que ele chegou a 700 ou foi 400, que teve também a pandemia, né? Mas ele fez um puta rombo, e isso só foi aprovado pelo Congresso porque ele teve que dar 49 bilhões em emendas do orçamento secreto para os deputados. E é assim que o Bolsonaro governava o Brasil. E para os idiotas ele é um mito, né? Mito, mito, mito. Enfim, mudou o governo, né? Vocês conhecem o ditado, né? Rei morto, rei posto. Assumiu o Lula, ele indicou o Dino para o STF e o governo começou, junto com o STF, a querer barrar essa história de orçamento secreto. Na verdade, mesmo antes do Dino assumir o STF, os ministros já estavam discutindo isso, porque isso aí é uma corrupção na cara dura. Por que você não pode dizer para onde vai o dinheiro? O dinheiro é público, é dos impostos dos brasileiros.
Mas os deputados não querem, não, eles querem usar o dinheiro secretamente. Deve ser para coisa honesta, né, pessoal? Deve ser para ajudar os pobres, né? Vamos fingir que acredita. Aí o Dino chegou lá, pegou uma emenda. Ele pegou, uma emenda não, ele pegou, assinou um decreto lá, a pedido de algum político, e ele proibiu esse tal de orçamento secreto. Um detalhe que o político que pediu isso, porque a corte só age quando é provocada, tá? A justiça só age quando é provocada. É político de esquerda, do PT. Ah, mas o Lula que é ladrão, o PT é ladrão, esquerda, né? Você é bolsonarista que é trouxa mesmo, né? Mas enfim, o Dino foi lá e falou, ó, vamos acabar com essa história de emenda secreta. Aí chegaram a fazer uma reunião entre os representantes dos três poderes, eles foram lá, conversaram, o Arthur Lira, o Pacheco e tal, alguns ministros do STF, alguns ministros do governo, tentaram entrar num acordo, beleza, deu certo. Só que mal acabou o acordo, a putaria continuou. O Arthur Lira e os deputados não querem dizer para onde vai as emendas. Eles fazem um tipo de malandragem lá na Câmara, sabe, sem discriminar nada. Eu mandei 1 milhão lá para Alagoas para comprar ambulância, pronto. Mas não fala quanto foi, nem quantas ambulâncias foram, nem... Não tem uma discriminação. É só jogar dinheiro fora e pronto. Fora, entre aspas, né, que vai pro bolso deles, principalmente do Arthur Lira. É por isso que nas eleições o Arthur Lira foi um que foi votar lá, travestido de periquito, né, aquela camisinha da seleção brasileira, apoiando o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro deixava eles nadar à vontade nessa mamata toda. Agora com o Lula e com o Flávio Dino é mais difícil. Os que são chamados de ladrão pelos bolsonaristas são os que estão botando um freio nessa corrupção no Congresso. Já o Mito, que era honesto, mito de corrupto, porra, foi quem abriu a torneira, tirando do povo, né, de programas sociais, políticas públicas, para dar para o Centrão. É que nem o Nando Moura falou naquele debate lá com o Paulo Cogos, né? O Paulo Cogos falou, eu prefiro um capitão do que um ladrão dirigindo um navio. O Nando Moura falou, seu capitão tá dando culpa aos piratas, seu imbecil. Que é exatamente o que o Bolsonaro fazia. Eles são trouxas demais de acreditar nesse bosta do Bolsonaro. Mas enfim, e agora o Congresso, através do Arthur Lira, está chantageando o STF e o governo. Falou que se eles não puderem usar as emendas do jeito que eles quiserem, que eles não vão aprovar mais nada na Câmara. O Brasil vai literalmente parar. Quer dizer, eles querem usar as emendas de maneira secreta. Como até o Flávio Dino observou. Falou, se a pessoa é honesta, para que ela quer esconder tanto onde vai usar o dinheiro público? Mas não adianta. O Arthur Lira está ameaçando não aprovar mais nenhum projeto na Câmara. Vai cancelar as votações, ninguém vai votar mais nada. Então qualquer projeto que o governo apresentar, ou mesmo um deputado federal, não vai ser votado. Ou seja, para o Brasil. O Brasil vai ficar estagnado. Então nunca se viu isso na história do Brasil, pessoal. Político chantageando na cara dura. Ou você deixa eu usar o dinheiro público do contribuinte do jeito que eu quiser, sem ninguém saber para onde vai, ou não vota mais nada aqui nessa casa. Vocês já viram isso? Eu tenho 44 anos, nunca vi isso na minha vida. Tanto que o Flávio Dino falou essa semana que é inadmissível, sabe? Você ter um poder que chantageia o outro poder. E por dinheiro. Tudo o que eles querem é não dizer para onde vai o dinheiro, porque eles vão enfiar no bolso. Ou seja, o Arthur Lira e eles estão praticamente assinando na testa. Eu sou corrupto sim, daí foda-se. Ou você deixa eu manter minha corrupção de pegar esse dinheiro e enfiar no meu bolso, ou eu não voto mais nada aqui nessa casa. E o pior, pessoal, quem elege essas porcarias desses corruptos, assumidamente corruptos, a maioria são esses bolsonaristas. Pessoal de direita, galerinha de direita. Ai, temos que tirar o Lula do poder porque o Lula é ladrão. Lula é ladrão, Lula é ladrão. Vou votar só em candidatos de direita. São os mais corruptos, pessoal. Fala sério. O Chupetinha consegue abastecer o carro em 2 cidades diferentes do Brasil ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância. Mas é honesto. Deputado mais votado do Brasil. O Gayer, até o Cajuru que aguentou o Gayer, falou que ele gastou uma vez 16 mil no almoço. É 16 mil do seu bolso, trouxa. É do seu, do meu, de todo brasileiro. E é claro que ele não gastou tudo isso. Ó, isso aí tudo é nota falsa, nota fria. E mesmo assim, os bolsonaristas brasileiros votam nessas porcarias. Agora fica essa chantagem. O Dino teve que ceder e permitir que eles usassem as emendas orçamentárias. Porque senão eles iam parar o Brasil todo, não iam votar mais nada. Vocês acham isso legal, pessoal? Eles são abertamente corruptos. É claro que é corrupto. Mesmo que eu pegar um dinheiro emprestado, sei lá, com a minha esposa me dá 100 reais. Aí ela fala, amor, pra que você vai querer o dinheiro? Não, eu não vou falar, amor. Se você insistir nisso, eu não vou te pagar. É claro que eu vou fazer coisa errada com dinheiro. Ou eu vou beber cachaça, ou vou usar droga, alguma coisa eu vou fazer, porque por que não pode falar? Então, pessoal, é lamentável, sabe, a situação do Brasil, e ver que mesmo assim o Lula não tem o apoio popular o bastante. Não só o Lula, mas todos esses políticos de bem, de esquerda, tem um monte lá em Brasília fazendo um bom trabalho, porque infelizmente boa parte do Brasil é idiotizada. O Brasil está no topo do mundo daqueles população considerada com analfabetos funcionais, segundo dados que saiu recentemente. Então é lamentável, eles preferem ser roubados
acreditando que aquelas pessoas são honestas, do que começar a protestar contra isso. Se fosse um povo inteligente, um povo que tivesse critério e vergonha na cara, não todos, tá? Estou falando dos bolsonaristas, a população estaria na rua protestando contra isso. É nosso dinheiro. A gente quer saber para onde vai o nosso dinheiro. Para que a gente paga tanto imposto nesse país? Então tá aí, pessoal. Minha garganta tá um pouco seca, tá um calor aqui hoje. Tá um mormaço, até para fazer vídeo tá difícil. Mas enfim, quem gostou do vídeo, comente aí, dê um like, ativa o bendito sininho, tá? Que todo engajamento ajuda pro vídeo ter mais visualizações, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu, espero que tenham gostado. Até a próxima.